Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Gislane. Estamos no SEAD Centro de Ensino à Distância. Nós estamos revisando e relembrando as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas, ou coordenativas e subordinativas. Nós já tivemos duas aulas com a explicação, a retomada dos sentidos de cada uma e a importância de cada uma. Nessa aula nós vamos treinar o uso dessas conjunções com alguns exercícios no modelo das questões do SAEB, que vocês aproveitam para treinar para a provinha do SAEB e também para relembrar e revisar o que a gente aprendeu. Então tem algumas questões, eu vou dar um tempinho para vocês responderem e já vem com a resposta. Vamos começar então as nossas questões aqui? Agora que nós revisamos as orações coordenadas e subordinadas, vamos treinar através de exercícios. Isso aqui a gente tem uma revisão, olha só. As conjunções ligam orações e estabelecem relações de sentido. Então, nós já aprendemos isso na nossa aula. Quando elas unem orações que são independentes, que não dependem uma da outra para fazer sentido, nós chamamos essas orações de orações coordenadas e conjunções coordenadas. Quando uma oração depende da outra para fazer sentido, temos orações subordinadas e conjunções subordinadas que unem essas duas orações. As conjunções são fundamentais para entender a coerência e a progressão de ideias no texto, que é o que nós falamos sobre coesão e coerência na nossa outra aula, né? Na primeira e na segunda aula, que a professora passou aqui e explicou para vocês. Então, agora a gente vai treinar o uso dessas conjunções, como é que elas aparecem no texto e que sentido, que ideia elas dão para essas frases, para esses textos. Vamos lá para a primeira questão. Questão 1, leia o trecho abaixo. Estudou muito, mas não conseguiu alcançar a nota máxima. A conjunção destacada, mas, estabelece qual relação de sentido entre as orações. Então, qual ideia, qual sentido que esse mas está trazendo? É uma soma de ideias? Unindo a primeira oração com a segunda oração, trazendo uma soma de acontecimentos? É a explicação de um motivo? É um contraste ou uma oposição? Ou é a consequência de um fato? Então, veja bem, que ideia essa conjunção estabelece? Já achou a resposta? Posso passar? Então, vamos lá, conferir a resposta dessa questão. É um contraste ou uma oposição. Veja bem, quando fala estudou muito. Se a pessoa estudou muito, o esperado é que ela alcançasse a nota. Mas, porém, contudo, no entanto, eu poderia usar qualquer uma dessas conjunções aqui que estabelece uma ideia de oposição, porque a próxima oração vai trazer uma ideia oposta. Não conseguiu alcançar a nota máxima. Então, é o oposto do esperado para quem estudou muito. Se eu quero apresentar uma ideia de oposição, eu tenho que estabelecer essa oposição usando uma conjunção que traz essa ideia. Então, o mas, o porém, o contudo, no entanto, trariam essa ideia de oposição ou contraste de ideias. Lembrando que esse mas é o mas sem i e normalmente aparece depois da vírgula, dando ideia contrária, tá? É uma conjunção adversativa. Vamos ver a próxima. Leia o trecho. Se chover, ficaremos em casa. Nesse caso, a conjunção introduz uma oração que exprime o quê? Olha, ela está aqui no início da oração. E aí está perguntando, ela introduz uma oração que dá a ideia de quê? Que exprimir significa trazer qual ideia, né? Que expressa qual ideia. Então, se aparecer essa palavrinha exprime, você já sabe, expressa qual ideia, traz qual ideia. Então, vamos ver. Ela traz a ideia de comparação, de condição, de tempo ou de concessão? O que você acha? O se traz qual ideia aí para essa oração? Já achou sua resposta? Vamos lá ver qual é a resposta certa? A ideia aqui é de condição. Então, a condição para ficar em casa é se chover. Se não chover, provavelmente eles sairão. Então, esse se, ele traz uma ideia de condição. A gente usa muito, né? Se você não chorar, eu vou comprar isso para você, né? Os pais falam isso para as crianças, né? Se você se comportar, depois tem um prêmio para você. Então, é uma condição. Vamos ver a questão 3.
Observe o trecho. Gostava de viajar, portanto, planejava as férias com antecedência. E aqui, nesse contexto, a conjunção, portanto, indica a explicação de um motivo, a conclusão ou um resultado, um contraste de ideias ou a alternância de escolhas. O que você acha? O que esse portanto traz aqui? Já encontrou sua resposta? É uma explicação, é uma conclusão, é um contraste ou uma alternância? Vamos ver. É uma conclusão ou um resultado, né? Já que ele gostava de viajar, não é? Portanto, ele planejava as férias com antecedência. A conclusão de que ele planejava as férias com antecedência é que ele gostava de viajar. Então, traz uma ideia de uma conclusão ou um resultado. Questão número 4. Pulou a 5. Peraí, deixa a professora ver se eu pulei direto para 5. 4. Leia o trecho. Você pode aceitar a proposta ou pode recusar. O uso da conjunção ou indica o quê? Uma alternativa ou uma escolha, uma explicação, uma conclusão ou um contraste. Essa tá muito fácil, né? Eu acho que é a conjunção mais fácil de identificar, porque ou você faz isso ou você faz aquilo, não é? Ora, quer, que são essas conjunções que trazem essa mesma ideia. Vamos ver qual é a resposta, então? Alternativa ou escolha, né? Ou você pode aceitar a proposta ou você pode recusar. Você tem uma alternativa, uma escolha. Questão número 5. Leia o trecho. Embora estivesse gripado, foi trabalhar. A oração, introduzida pela conjunção embora, expressa uma ideia de causa, concessão, consequência ou condição. Vejam bem, embora estivesse gripado, foi trabalhar, né? Então, se ele estava gripado, o certo é que ele não fosse trabalhar. Mas ele fez o quê? Acharam a resposta? Ele fez uma concessão. Quando a gente faz uma concessão, é que a gente permite que algo aconteça, mesmo que aquilo não devesse acontecer. Então, embora, né, é uma concessão. Quando você ouvir essa palavra concessão, né, é porque a pessoa está permitindo ou fazendo com que algo aconteça, mesmo que aquilo não pudesse acontecer, não devesse acontecer. Então, por isso, embora traz essa ideia de concessão, tá bom? Então, aqui nós revisamos algumas conjunções das que nós estudamos, vimos como elas aparecem dentro das frases, ligando aí os períodos compostos, estabelecendo essas relações de sentido, mas a minha dica é que você dê mais uma estudada, né? E que você preste atenção quando você estiver lendo um texto, onde aparece uma conjunção, por que essa conjunção foi usada aqui, que ideia que ela traz, porque assim você vai aprendendo a usar as conjunções para construir os seus textos, e elas são importantíssimas. Então, vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.